Boa tarde, pessoal. Coloquei uma música bem que representa o que a gente gostaria de estar fazendo agora, hein? Hein, Fernando? Let it go! Let it go, let it go. Ai, como eu queria. Livre estou. Oi, Bruna. Mas a gente não tá livre, né? A gente não pode viajar, mas a gente pode falar de viagem. E a gente está aqui hoje para isso, para contar os nossos planos quando a gente estiver livre estou. Né, Fernando? Nossos planos, como a gente faz para viajar pós-Covid. Isso mesmo. E Bruna, já tá aí prontinha para assistir nossa live? A Ila, boa tarde. Oi, Keila. A gente tá aqui ouvindo Let It Go para se sentir livre. A ver como a gente estivesse, né? Aqui, ó. Vamos embora. Let it go. Let it go. Ainda botei em inglês pra gente se sentir lá. Nos States. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Isso aí, Bruna. Vamos pegar as dicas. E aí, Fernando, o que a gente começa? Começa falando do... Vamos falar um pouco desse contexto, né? O contexto que a gente vive em relação à viagem, o contexto da Covid-19. O que é que você acha? Vocês estão ouvindo, né? Caso vocês não estejam ouvindo o Fernando, porque o fone está comigo, vocês avisam aí. Então, a gente vai começar falando sobre o contexto das viagens pós-Covid-19. Na verdade, a gente nem consegue saber se vai ser pós-Covid-19, né? Porque não sabe que vai ter acabado. Mas no contexto Covid-19, sobre as novas regras de segurança, novos protocolos de limpeza, o uso obrigatório da máscara. Oi, Lígia. Que a gente agora tem que sair de casa. A maioria dos estados brasileiros, né, obrigatoriamente tem que usar a máscara. Se for para fora do país também. A capacidade dos locais, né, Fernando, que estão com a capacidade reduzida de 50% às vezes. Então, menos vagas, né, nas nossas viagens, nas viagens. Abertura e fechamento dos locais turísticos, como a gente teve recentemente. Foz do Iguaçu estava aberto, depois fechou, depois abriu de novo. Campos do Jordão acabou de fechar esse final de semana, não entra mais turista no final de semana, está fechada. Fortaleza, que estava fechada e agora está abrindo. Jericoacoara agora essa semana vai abrir para o turismo. E você, Fernando, o que é que a gente pode falar sobre isso? Eu realmente acho que o momento atual, hoje, não é o momento de viajar, da gente estar viajando. Hoje, nesse momento, não é. Então, assim, a gente tem planejado nossas viagens pensando nisso, né? A gente fez uma projeção, lógico, que quando a gente fala de Covid-19, a gente não sabe o que esperar. Infelizmente, as coisas mudam muito rápido. E realmente a gente não sabe exatamente o que esperar. O que é que a gente está planejando? A gente está pensando em as coisas melhorarem aqui no Brasil. Já respondendo um pouco essa pergunta aqui. Tem uma pergunta muito boa, ó. Vou tirar férias em setembro. Será que lá vai ser possível fazer alguma viagem, pelo menos aqui pelo Brasil? E aí, Fernando, o que vocês acham? O que você acha? Olha, eu acredito que setembro é bem no limite. Inclusive, depende do período de setembro também. Porque, pelo que eu estou vendo, o pico da doença vai ser no meio de agosto. É o que está. As previsões mudam a todo momento, mas o pico da doença é agosto. Então, assim, esse período de setembro vai ser um período decrescente. Mas para o final de setembro, eu acho que vai estar mais tranquilo. Tanto é que a gente tem marcado a primeira viagem da gente para o final de outubro, né? Então, exatamente. A gente está pensando exatamente isso. Começar a viajar aqui pelo Brasil por volta ali de outubro. Então, setembro está bem no limiar, eu tenho muita dúvida. Ainda Vou falar com o pessoal. Oi, Mari. Oi, Areta. Ô, Mari, eu vejo você, me dá uma saudade da Combita. Oi, Larissa, Flavinha, chegou chegando. E a gente vai começar com riscos ou com oportunidades?
Vamos por oportunidades, né? Vamos começar com oportunidades. Começa ela falando de coisa boa. Quais as oportunidades que estão rolando agora, né? Nesse momento de Covid, a gente fala em termos de planejamento de viagem, tá tendo muita promoção, né? Muita promoção de agência de viagem e tal. Então, assim, lógico, a gente não sabe. Esse é um grande problema, né? A gente conseguir programar e ter a certeza que aquele local, feito o Deise falou, muita coisa abre e fecha, que aquele local vai estar disponível. E se tiver disponível, em que circunstâncias vai ser a viagem, né? Porque isso é interessante, porque no meio de tantas. De um pico tão grande da doença, eu não acho bacana. Você está conhecendo um lugar, fazendo turismo. Isso, a gente pensa muito em levar, ir para uma cidade, vamos pensar lá, Jericoacoara, que é pequena, Campos do Jordão. Você vai lá para essa cidade, quando você volta, você deixou a doença lá, um exemplo, tá? E aí a cidade é pequena, não tem infraestrutura suficiente para atender todo mundo que mora na cidade, ainda mais de fora da cidade. Então a gente tem pensado nesse sentido também. Foi até uma das perguntas de Clóvis em relação à Fortaleza. A Fortaleza está melhorando, né? Sim, a gente tem que averiguar isso aí também. Já passou do em tese. Oi, Evelyn. Ó, a Combita entrou aí, só para me dar mais vontade. Oi, Lu. Oi, Ana Lésia. Que saudade de vocês, gente. E, assim, além disso, tá tendo muita promoção de milha também, Nossa. Né? Muita promoção. Tanto para você resgatar. A Azul, esses dias, estava 40% de desconto. Foi uma maravilha, assim, para você resgatar a passagem, como para você acumular milhas também, né? Estão tendo promoções em cima de promoções. Quase a gente não dá conta de dar os exemplos de promoção aqui para vocês. Olha aí, ó, Larissa, com dado atual. Campos do Jordão teve aumento de 300% de contaminação depois da flexibilização em São Paulo. Imagine, Campos do Jordão é pequena, gente, receber esse povo todo e atender todo mundo nos hospitais, não sei como é que funciona lá, então imagine. Ô, Anitta, vocês também têm a sensação de que a galera ligou o foda-se e começou a viajar para as praias, principalmente? Total, Anitta. Às vezes eu acho que só Salvador que tá na quarentena. Eu tava até falando com Larissa esses dias, que todo o Brasil praticamente abriu e a gente aqui preso assim, né? A gente aqui... Salvador nem a praia, nem a praia tá aberta em Salvador. O shopping abriu essa semana. Flávia quer promoção para Portugal, Fernanda. Ela quer abraçar o love dela. Oi, Anne. Eita, que essa live tá internacional, ó. A Alemanha, papai. Além de internacional, famosíssima, Anne, né? Arrasou. E aí, tem mais oportunidade, Fernanda? E aí? Tem sim. E outra coisa, e aí eu acho que é o ponto central, é o que a gente tá mais se valendo para poder planejar as viagens, né? É a possibilidade, a flexibilização para remarcação dos voos. Porque nesse contexto, as companhias aéreas sabem que, assim, não tem como você planejar, olhar, não tem como cravar que setembro, outubro vai estar tranquilo para você viajar para Fortaleza, enfim, não tem como a gente cravar. Então as companhias aéreas têm permitido a flexibilização, têm dado uma flexibilização e até boa para remarcação, para o reembolso não. Reembolso inclusive ficou mais rígido, né? Porque mesmo se tiver alguma alteração agora, demora 12 meses para ele poder reembolsar. Isso. Então assim, essa flexibilização é um fator que a gente está utilizando para poder planejar as viagens da gente, porque sempre vai avaliando os riscos. A gente sempre conta com a possibilidade de não poder viajar. Isso é sempre um fato. É um risco. Oi, Mari. Oi, professor Hamilton. E aí a gente, já falando dos riscos também, né, Deise? Sim, vamos para os riscos. Então, oportunidades, neurose de clareza. Pronto, oportunidades são basicamente 3 que a gente mapeou, né? As promoções de agências, né? As agências estão fazendo muitas, e as companhias estão fazendo muitas promoções de hospedagem, pacotes. Voos. Você pode até dividir em 6 vezes, 12 vezes, eu acho. Eu me esqueci agora. A Larissa estava falando pra gente do Hotel Urbano, que está fazendo pacote em dividir em 6. 6 vezes de passagem aérea, de um pacote você pode pagar no boleto e pode remarcar essa data só para daqui a 6 meses. Então, são oportunidades boas que estão surgindo nesse momento. Agência, passagens aéreas e
Milha. Gente, essa é a hora de acumular milha. Na moral, tá bom demais. Quem tá aí falando, Flávia, remarcação mesmo no voo básico. Sim, Flávia. Mesmo no voo básico. Todas, mesmo no voo básico. todas os... A gente vai falar um pouquinho aqui da política de remarcação, pelo menos das 3 principais companhias aéreas. Isso. E, assim, a grande dica que eu dou é que tem um post dos melhores destinos que sistematizou e está atualizado a todo momento. Por exemplo, eu fui consultar aqui para a gente fazer a live, eles já tinham atualizado hoje, né, com as políticas agora. Então, assim, e coloca o site para a companhia aérea e de todas as companhias aéreas. A gente vai falar das 3, mas tem todas lá no Melhores Destinos. Desde coloca aqui no final da live o linkzinho. Corre o risco da gente falar hoje e amanhã. Alguma companhia aérea já alterou essa... E tem mudado muito. E, de fato, tem mudado muito. Mas, assim, tá bem flexível a política de remarcação. A Latam, por exemplo, você... De acordo com as condições ali, né, de data de início de viagem e tal, você pode remarcar sem custo algum, desde que tenha cadeira no outro voo, né, você pode remarcar até 7 dias antes da viagem, independentemente de alteração no teu voo. Então, assim, a gente está se valendo dessas regras para poder planejar as viagens e mitigar o custo. Isso. Já terminamos as oportunidades? Vamos para riscos? Sim ou não? Vamos embora. Fernando, quais são os nossos riscos? Os riscos são os seguintes. Falência. Então, quando eu falo falência de forma geral, é que pode falir o hotel urbano, pode falir uma CVC. A gente não sabe o que é que vai acontecer, quanto tempo está durando, o que é que está acontecendo com essas companhias, né? A Latam, por exemplo, entrou em recuperação judicial, então já muita gente puxou o freio de mão. Opa, será que vai entrar no processo de falência? Então, esse é um risco, e é um risco que corre mesmo, porque se uma companhia aérea, se a gente comprar, colocar dinheiro ali, e essa companhia aérea falir, ou a agência falir, isso é muito difícil a gente conseguir reaver esse dinheiro dentro de um processo, mesmo que judicial, né? A gente, inclusive, teve uma experiência com a Avianca, né? Isso. Vocês lembram quando a Avianca faliu? Foi falir? Faliu. A gente tinha comprado uma passagem aérea para o Rio de Janeiro por R$500, ida e volta. E aí, em cima da hora, cancelaram o nosso voo. Só que a gente tinha comprado pela Submarino Viagens. E aí a gente se valeu disso, né? Do código. Como é, Fernando? É o seguinte, quando a gente comprou pela Avianca, a gente comprou no final comprou 6 meses de antecedência. A gente sempre se planeja muito. E nem tinha sinal que ia falir. De repente faliu. E assim, não é que o voo foi cancelado, é que deixou de voar, parou, não deu notícia nenhuma a coisa. Então, a gente ligou pro Submarino, o Submarino, a gente não pode fazer nada, faliu. Ele queria dar o valor de volta em crédito, não foi? Queria dar o valor de volta em crédito. Aí eu disse, não, peraí. A gente comprou outra passagem, teve que comprar em cima da hora. A passagem realmente foi R$500, a gente pagou 2.600. Foi. A viagem, a coisa, pagou em cima da hora. Aí pagou a viagem, foi para o Rio de Janeiro, que tinha um monte de coisa para fazer lá, a gente tinha alguns eventos. E aí entrou com ação, e a sacada é que quando você entra com ação judicial, a Avianca basicamente não estava pagando ninguém, porque estava sem liquidez, né? As ações estavam tudo sendo suspensas lá em relação à Avianca. E a gente esqueceu a Avianca, a gente entrou contra o Submarino, que como fez parte da cadeia produtiva, né? Cagada, eu ter comprado essa passagem pela Submarino. E eu comprei sem Fernando saber. No outro dia, quando ele acordou, tava lá a passagem no e-mail dele. Foi sorte. Mas foi sorte eu ter comprado pela Submarino. Então, enfim, assim, pelo menos você... A gente ganhou danos morais. E ainda ganhou de volta a passagem que a gente tinha pago mais cara, o valor da passagem. Foi danos morais para mim e danos morais para ela. Foram 2 processos, enfim. Pagou a viagem. Depois a gente explica isso aí. Mas é uma dica, você mitiga um pouco a possibilidade da companhia falir você comprando via agência. Se você comprar via agência, você pode solicitar da agência a remarcação do voo. Isso. Enfim, para uma nova companhia, se não for o caso, entrar judicialmente. Agora, também tem o risco da própria agência falir. Aí não tem jeito. A gente, em março, ia viajar para Cancún e a gente teve os pontos retornados, né? Voltaram os pontos para nossa conta e a gente tinha
ficou com crédito na CVC. Ainda bem que a CVC não faliu ainda, né? Então a gente ainda pode usar. E assim, um outro risco que a gente tem eu coloquei perder a viagem, mas não seria bem perder a viagem, né? Porque feito aconteceu com Cancún aqui. Simplesmente a viagem da gente foi cancelada. Assim, a gente praticamente não teve custo, né? Eu acho que a única coisa que a gente... E mesmo assim, porque não correu atrás... uns passeios que a gente tinha fechado, a gente pagou 10% do valor, acho que foi 50, 60 reais. Isso. E como foi uma pessoa física, uma blogueira, né, na verdade, que fazia a venda, a gente achou por bem não pegar de volta. Mas fora isso, a gente teve reembolso de tudo, né? Isso. De tudo que a gente conseguiu reservar, a gente teve reembolso. Mas mesmo assim tem a frustração. Isso. Frustração da viagem cancelada. Nossa. E assim, a gente não sabe mais quando a gente vai ter a oportunidade de ir para Cancún. De ir para Cancún de novo, exatamente. Então tem essa frustração, e essa frustração é um risco que a gente corre ao planejar a viagem nesse momento. Eu penso muito nisso, gente. Se é a primeira vez que você vai para um lugar e já está em meio à pandemia, você chega lá, está tudo fechado, por exemplo, a primeira vez que alguém vem para Salvador, chega aqui, está tudo fechado, caramba, que frustração. Eu acho que não vale a pena, sabe, ter essa frustração. A gente tem esse sentimento, né, que muita gente está vindo aqui, quando a gente, vez ou outra, desce para andar um pouco, né, tomar um pouco de sol, e a gente tem a sensação de que tem turistas por aqui. Sim. Mais uma vez, a gente repete, eu não acredito que seja esse o momento de fazer viagens. Certo, vamos embora. Agora é o que é? Ainda é riscos? A gente já pode ir para nossas reservas, né? Falar um pouco, que eu acho que é o centro da live. O centro da live são as nossas reservas, certo? Como é que a gente tá fazendo? Ó, Larissa, tem uma coisa para falar. Nosso voo de Noronha foi cancelado pela Submarino e agora estamos com crédito lá, mas não conseguimos emitir o mesmo trecho com o valor anterior. Olha aí, gente, outra dica aí. Isso aí, Larissa, sem sombra de dúvidas, é responsabilidade da Submarino. É um caso bem parecido com o da gente. É responsabilidade da Submarino remarcar. Se o voo foi cancelado, é responsabilidade da Submarino remarcar. Vai remarcar para outra data, beleza, e vocês vão. Essa política deles de chegar e entregar crédito, para mim, vale já judicialmente. Vocês podem comprar um outro voo aí e colocar na justiça, porque vai ganhar. Larissa sabe, foi ela que deu a dica pra gente. E temos Eloá participando da live, ó. Falou ali no Instagram de Juba, tá vendo? Que lindo. Lindo. E Keila, ó, fica pensando nisso, investir um dinheiro e não ter nada aberto. Prefiro esperar para 2021. A gente pensa isso também, viu, Keila? Dependendo do lugar, meu Deus, é muito dinheiro que a gente despende, né? Sim, na verdade, o que eu espero, ou pelo menos o que eu tô ouvindo aqui, é que a gente tenha uma vacina em 2020 ainda. É algo que eu realmente espero, que eu tenho visto em entrevistas com especialistas. A chance é muito grande. E assim, por mais que a gente tem um pouco de impaciência, né? A gente tá vendo, tá 4 meses, tá dentro de casa, tá uma situação muito frustrante. Mas assim, acompanhando o que aconteceu em outros países também, o coronavírus, ele vai embora tão rápido quanto chega, assim. Quanto chega. A curva descendente é rápida também. No Brasil não está sendo, acredito eu, porque não teve uma padronização, uma uniformização, né? Se tivesse baixado tudo de uma vez, a gente estaria numa forma mais equânime, assim, né? Como cada estado, cada município agiu de uma forma, tem várias pandemias, várias realidades dentro do Brasil, né? Isso mesmo. Por isso que demora mais um pouco. Mas assim... Desculpa. Oi, Jamile. É isso mesmo, Keila. Se Deus quiser, em dezembro a gente tem vacina. Estão dizendo aí que a Rússia está fazendo uma para setembro. Quem sabe? Oi, Heber, parceiro. Vamos falar das nossas reservas, Fernando? Então tá. Inclusive, é interessante falar das nossas reservas, tendo em vista, em perspectiva, o que é que a gente pensa da doença. Isso. O que a gente pensa primeiro. Esse ano deve ter alguma vacina, o que a gente espera, o que a gente pensa. Sim. Então, assim, é algo que a gente aposta, vamos dizer assim. E espera também que comece a cair agora no meio para o final de agosto a curva de contaminação, setembro caia mais ainda, e a partir de outubro
esteja mais tranquilo para viagens, pelo menos nacionais. É o que a gente está esperando. Sim. Então, assim, com esse viés, com esse ponto de vista, qual foi a primeira coisa que a gente fez? A gente marcou para o final de outubro uma viagem nacional. Sim. Pagou 15 mil pontos. Nós dois, da Smiles. E, inclusive, eram 15 mil pontos que estavam próximos de vencer, né? Então, assim, a gente teve que tomar uma decisão, o que fazer com aqueles pontos. Heber quer carnaval e Larissa tá dizendo que carnaval vai mudar. Eu tô sabendo que carnaval vai ser em junho. Tem babados, que estão colocando. Rumores, que vai ser em junho. De qualquer forma, mesmo com vacina vai ser complicado, né? Porque deve ser primeiro para o grupo de risco, daqui que vacina todo mundo. Carnaval é mais difícil, É viu, muito gente? difícil essas grandes aglomerações. Mas, assim, uma coisa que é fato é você pensar no novo normal, né? Em pensar em coisas que a gente fazia de determinada forma e vai passar a fazer de outra forma a partir de agora. Enfim, eram esses 15 mil pontos que a gente tinha, estava para vencer. A gente colocou nessa viagem nacional para o final de outubro. E a lógica da gente era um valor baixo que a gente tinha para investir. E beleza, reservou o hotel com cancelamento. Isso. Até um pouco, 3 dias antes da viagem, a gente pode cancelar sem custo. Sim. Então, assim, até aquele momento a gente pode decidir se vai ou não. Sim. E o custo, o valor que a gente investiu, colocou ali, foi muito baixo. Então, esse foi o critério que a gente utilizou para poder marcar. Qual foi o valor que a gente investiu? Foi 15 mil pontos, né? Ah, sim. Se a gente perder e não viajar em outubro, vamos perder 15 mil pontos. E a frustração de não ir para o lugar que eu queria. Claro, isso está sempre no risco, né? Isso é sempre o risco. Isso está sempre no risco. Próxima viagem. A próxima viagem, aí, Daisy, é em novembro, uma viagem que você... Novembro? Novembro. Não era dezembro, janeiro? Dezembro, janeiro, né? Réveillon? Não, uma pequena surpresa aí, o destino surpresa. Uma viagem aí no final de novembro, no destino nacional, uma pequena surpresinha aí. Pra mim? Pra onde? Oxente, essa surpresa não pode dizer onde é, né? A surpresa é pra mim, velho. Não é não? No meio da live tu tá me contando isso. No meio da live. É o quê? Peraí, minha gente. Destino surpresa aí. Sério? E quando é em novembro? Calma, depois a gente conversa sobre isso, rapaz. Mas assim, é dentro dessa perspectiva também, né? É valor baixo que foi investido, então eu espero que novembro dê para fazer a nacional. Eu espero que dê pra gente fazer. Recife, quando é isso? Recife. Recife. É nacional dentro dessa perspectiva, né? E por que tu não quer me dizer? Eu sou curiosa, ansiosa. A bexiga lixa, o homem vai fazer isso comigo mesmo. Até de noite eu conto nesses stories. Não conta nada. Então, novembro, essa surpresa aí, Isso. nacional, né? Aí, assim, pra janeiro... Nós vendo, Lari, tô passada. Tem que colocar Fred pra assistir essas lives pra poder aprender, Larissa. A cara de Deus. Tô passada até agora, professor. E aí, assim, a partir de janeiro, a gente marcou algumas viagens internacionais. A partir de quando? Janeiro de 2021. A gente tem uma viagem internacional que é pela América do Sul, né? A gente vai para um país na América do Sul. Não vamos dizer qual é o país, não, para não estragar essa surpresa, né? Depois, certamente, deles vai fazer alguma coisa, alguma live, então não... Esse eu não sei, estraga viu? Não é surpresa, não. Não estraga a surpresa para o pessoal, Entendi. para os seus seguidores. Depois você me pergunta no privado que eu digo. Então, a lógica foi o seguinte, a gente comprou pela Latam e pode remarcar sem custo, desde que a gente cancele a viagem até 7 dias, a gente remarca para qualquer período em 2021. Então a gente tem essa... Keila tá mandando contar logo, e Larissa tá dizendo que Fred tá do lado ouvindo, e a Areta tá dizendo que se não tiver surpresa viaja lá nem em casa. E assim... Essa de janeiro que a gente vai, essa pro América do Sul, também é um risco, gente. A gente não sabe. Eu vou falar que é pro Réveillon, tá? A gente vai passar o Réveillon, né? Dia 31, primeiro. Eu não sei se vai rolar, porque apesar de ser na América do Sul,
a gente não sabe como é que vão estar as coisas Mas, assim, na fronteira. O que é importante é o seguinte, a gente reservou o hotel totalmente cancelável, Isso. até uma semana antes a gente pode cancelar, e até 7 dias antes a gente pode remarcar para outra data em 2021. Então, assim, veja que a estratégia de planejamento da gente foi tentar mitigar os riscos. Isso. Já tem um risco aí inerente que é você prender o dinheiro, né? Porque a gente investiu alguma coisa. Se bem que essa viagem já era pontos que a gente já tinha na Latam. Isso. Então, assim, beleza, a gente não colocou... Era dinheiro que já estaria preso na Latam de qualquer forma. Mas, assim, a gente pode remarcar em 2021. E a gente Tranquilo. comprou essa passagem há muito tempo, não foi? Foi. Que a gente decidiu ir para lá há Foi. muito tempo. Mas tudo bem, assim, se não rolar a viagem, a gente consegue remarcar e tem quase nenhum prejuízo. É basicamente a expectativa frustrada. Consegue marcar para 2021. Aí também, se até 2021 não der, é porque aí eu já entendo que é uma... Eu também, Anne, tô curiosa aqui. Eu tô aqui quietinha porque eu me perdi nessa live, me perdi toda, sem saber que negócio é esse de surpresa. E a outra viagem internacional, aí a gente deixou para o final de janeiro, é para a Europa, e a gente comprou como? A gente comprou via Viagem Fácil, da Smiles. Que eu Então, falei aqui como era que acontecia. Basicamente, quando a gente cancelou a viagem para Cancún, voltaram as milhas que a gente tinha comprado, aquela passagem de Cancún para conta da gente. A gente ficou cheio de milha da Smiles. Aí o que é que eu fiz? Eu reservei via Viagem Fácil e até 60 dias antes da viagem, 60 dias, eu decido se eu emito ou não o bilhete. Então a gente tem até quando para decidir? Até dia 29/11. Então perceba, desse ano. A gente tem até o dia 29 de novembro para decidir se vai ou não no final de janeiro para essa segunda viagem internacional de janeiro de 2021. O que é que a gente espera? Que daqui para lá a gente tenha um panorama mais claro, né? Isso. E assim, se por um acaso, dia 29/11, não der para a gente avaliar que não dá para ir, o que é que a gente vai fazer? Cancela e vai perder um valor de R$60, que foi a taxa do Viagem Fácil. Vocês lembram quando eu falei do Viagem Fácil? Aí a gente usou. Só que a gente usou antes da promoção de R$30. A gente usou era 60. E depois passou a ser 30. Então vocês perceberam que a gente tem 2 viagens internacional para janeiro de 2021. Muito próximo, muito parecido com o que aconteceu com janeiro de 2020. A gente também fez 2 viagens diferentes. Por quê? A gente tem 30 dias de férias, né? Em janeiro de 2021. De janeiro. E aí a gente aproveita sempre, deixa as promoções nos levar, deixa aparecer as passagens. Claro que a gente tem os lugares que a gente gostaria de conhecer, mas se a gente quer economizar, Fernanda, Estela, Daniel, a gente vai pelo que a passagem tá, a promoção de janeiro. Como uma professora falou hoje para mim, poxa, janeiro é tão caro para viajar e julho, como é que você faz? A gente tem 30 dias de férias, então você tem datas flexíveis o mês inteiro. Então, se vai ter promoção em janeiro, vai. Agora, você tem que ter essa flexibilidade do destino e da data. E, por fim, a última, também internacional, a gente marcou. Na verdade, a gente lançou mão dessa lógica da Latam de você poder remarcar, né? Então, a viagem está oficialmente marcada para novembro, mas a gente já colocou um regulamento debaixo do braço para poder fazer. A gente não vai viajar em novembro em nenhuma hipótese. A ideia é esse ano, no máximo, ser nacional. A gente não vai viajar em novembro, mas para a América do Norte. E a ideia é remarcar essa passagem lá para julho de 2021. Deixa eu explicar aqui um negócio. Olha a Fernanda falando aí, deixa a promoção nos levar. Larissa, promoção que define destino, fato, com certeza. Nós já falamos isso, né? Nós já realizamos os nossos 2 sonhos, né? Que era a Disney e a Colômbia. Depois disso, gente, é promoção. Bateu, a gente vai, tem isso não. E realmente, Keila, o frio em janeiro, a gente foi, esse ano, a gente passou pela Suíça e por Munique. Anne até falou que será que a gente vai visitar ela? Quem sabe? E aí a gente já se acostumou com frio, na moral. É frio. Mas, minha filha, a vontade de passear é grande demais. A gente vai. Isso não. E vocês entenderam essa terceira
Essa terceira viagem internacional que o Fernando acabou de dizer aqui, qual é a companhia aérea, Fernando? Latam também. Aí vê que a gente tá apostando bastante na Latam, né? A gente espera que não vá à falência. Eu tô rezando todo dia com o joelho no milho para a Latam não falir. Mas realmente a gente, pelo menos eu não acredito na falência da Latam, né? E de qualquer forma, nessa viagem, nessa segunda viagem internacional, a gente teve que apostar um pouco de dinheiro. Não foi muito, mas assim, a gente avaliou o risco, colocou aquele dinheiro ali, aportou e consegue remarcar até o final de 2021. Sem custo. Explica de novo essa de novembro, porque até eu fiquei pensando na surpresa de novembro, pensei que era surpresa, voltou na minha cabeça. A gente marcou a viagem para novembro. Porque, compramos uma viagem internacional para novembro desse ano, mas a gente não vai usar. A gente colocou o regulamento da Latam, pegou o regulamento da Latam, leu, né? Então, viagens compradas a partir de tantos, de tal data, com voo até 31 de dezembro de 2000 mudou, tá? Mas na época que a gente comprou era até 31 de dezembro de 2020. Se você comprasse para esse ano, você poderia, o início da viagem, né? Você poderia remarcar para 2021 sem custo. Sem custo. Então, eu comprei para novembro desse ano para América do Norte. Para América do Norte, para dar dentro das regras da Latam, para eu poder remarcar para 2021. Isso. Então, assim, 7 dias antes dessa viagem, de novembro, a gente não vai. Viagem fake, né? Até 7 dias antes, a gente liga para a Latam e remarca. Por quê? Porque a gente ganha tempo para ver como vai estar, né? Como vai estar a pandemia daqui para lá. Perceba que a gente fez vários investimentos. Investimentos no sentido de aproveitar, e as passagens estavam com excelentes preços. Não deixeis a Latam cair, mas livrar-nos do mal. Bem isso, Areta. Então a gente investiu, né? Porque os preços estão bons. Mas o que a gente vai perder? Pensando no que a gente vai perder. Por exemplo, dá um exemplo, Fernando, dessa da Europa que a gente comprou. Qual foi o valor? Em milhas e em reais. E qual categoria? Assim, cada viagem tem um risco, de fato. O maior risco de tudo que a gente colocou, eu creio que está na Latam, que é em uma eventual falência, é o maior risco. A gente mitigou o risco da pandemia por si só. Esse risco eu acho que está bem mitigado, porque a gente tem toda essa possibilidade de remarcar, de colocar. Então, assim, eu acho que esse risco está mitigado, a gente vai conseguir voar em relação a isso. O risco que a gente tem é a eventual falência da Latam mesmo. E em relação a essa viagem do Viagem Fácil da Smiles, foram 340 ou 340 mil milhas a gente comprou. Sai de Salvador e vai para a Europa. Né? Pela companhia aérea Europe. Uma parceira da Smiles. Exatamente. Via classe executiva, né? Zeco Rica. Então, olha meu aluno que queria viajar da Zeco Rica. Em janeiro, em tese alta temporada. Alta temporada, sim. E o custo efetivo que a gente teve com essas milhas é em torno de uns 6 mil reais, né, que a gente teve para poder ter essas milhas. Então, você comprar uma passagem de ida e volta executiva à Europa em janeiro para 2 pessoas por 6 mil reais é um bom custo para você fazer, né? É uma vantagem muito, muito grande. É a vantagem de você utilizar milhas. Você consegue viajar de forma muito mais confortável e muito mais barata. A executiva só passou a ser uma realidade para a gente viável por causa das milhas. Por conta das milhas. Exatamente. E assim, a gente tem um risco mitigado também em pandemia, porque a gente pode remarcar, né? Não remarcar, mas cancelar a viagem até 29/11. Entendeu? A gente ainda pode cancelar essa viagem. Minha gente, eu viajei em 2014 com a minha amiga Deise de mochila. Em maio, baixa estação, eu gastei 3.300. De econômica, tá? É muito pouco provável você arranjar uma... Acontece, mas é difícil você arranjar uma viagem para a Europa por menos de 3 mil. É muito difícil. É muito mesmo. difícil. Bora, Flávia, com a gente. Oi, Érica. Oi, Nelsinho. Saudade de vocês. E aí, vocês entenderam, né? A gente tem 3 passagens internacionais para 2021. 2 delas a gente pode remarcar, né? A gente vai remarcar, provavelmente.
E uma delas, a gente pode cancelar isso, cancelar? Exatamente. Cancelar. Então, realmente a gente está investindo. Investindo nessas milhas, investindo nessas viagens. Certo? Neurose de clareza. Por isso que eu tô aqui falando. Professor falando é neurose de clareza pura. Se tiverem dúvidas, comentários, joguem aí. Flávia, não tem desculpa pra você não ir com a gente, viu? Diga nada pra você. Vamos lá, Fernando. Qual é a próxima? Agora é o seguinte. É uma pergunta que... A pergunta que não quer calar. Como a gente faz pra viajar tanto? A história é essa. Olha aí, ó. Pagamos 4.500 ano passado, ida e volta, julho, para 2 pessoas. Excelente! Muito bom, Keila. Arrasasse, mulher. Foi ótimo. Keila é a minha gurua das ações. E aí, Fernanda, agora, como a gente faz para viajar tanto? Uma pergunta que surgiu lá nas caixinhas. E aí, tarararã, cadê a música da Frozen? A primeira coisa que a gente tem para poder falar aqui é que a gente tem consciência de que a gente tem um certo privilégio, assim, né? Tá numa situação confortável. Sim. Eu sou funcionário público, tenho estabilidade, apesar da pandemia, a gente conseguiu manter os salários ali, teve um pouco de diminuição, mas bem menor. Mônica Mas do blog. não se compara ao que está acontecendo com a iniciativa privada, né? Então, assim, a gente tem consciência desse privilégio que a gente tem. A primeira coisa que a gente queria dizer, peraí, Mônica, arrasou! A primeira consciência que a gente tem é essa, que a gente sabe que tá numa situação de privilégio, beleza? Ó tua amiga Érica. Tudo bem, Érica? Eu tenho tanta amiga Érica, o Fernando também tem uma amiga Érica. Vamos lá. Vamos pro Rio Grande do Sul para poder ver vocês novamente ali. Com certeza. Gramado. Gente, aproveitem e sigam a Mônica aí, ó. Mônica Moras, porque a mulher das dicas é ela. E daqui a pouco tem a live dela, 18 horas, sobre a Tailândia. Olha, Mônica! Minha camisa de Bangkok. A grande referência no Brasil pra Tailândia é Mônica. É Mônica. É o blog de Mônica, Eduardo e Mônica. É top, viu? Diga nada. Assim, o estilo de vida da gente é um outro ponto, né? Isso. Então, assim, a gente tem um estilo de vida em que a gente não tem carro. Enfim, a gente tem os custos bem básicos, assim. Isso. A gente não faz viagem de compras, não mais, né? A gente já fez. A gente não faz viagem de compras. Nós temos... reduzimos... Nós não compramos se não tem necessidade. Érica, minha amiga, tá aí, não me deixa mentir. Me chama de pirangueira. Não compro nada que eu não precise. E, assim, até o próprio estilo de viagem da gente é um estilo de viagem que a gente procura... não procura ficar nos melhores hotéis, ficar em hotéis confortáveis. A gente procura o mínimo, gosta de... Aí, ó, a Érica tá dizendo verdade. Inclusive, a gente recebeu hoje, né, em uma das reservas, um e-mail. A gente acha... Isso é uma coisa que a gente gosta, valoriza e acaba economizando. Um e-mail do hotel... contando a história da pousada, né? Contando a história de como foi que eles foram abrir aquela pousada lá naquele local, né? Então era um pessoal de Santa Catarina que se apaixonou pelo local, pegaram as economias, foram para lá. Que lindo. Então, eles contaram toda a história da pousada, mandaram por... Já ganhou, gente. A gente adora ficar em pousadas em que a gente pode conversar com os donos da pousada. Geralmente são pessoas que deixaram seus lares e foram abrir uma pousada em outra cidade. E isso é muito bom. E isso, além de aproximar as pessoas, é mais barato que hotel, viu? Torna mais barato. Torna mais barato. E o Winnie, inclusive, é lá na sua área, viu, amiga? Te ligo. Flexibilidade. A flexibilidade para viajar é um ponto. A gente consegue... Vamos lá. Neurose de clareza. O que vocês fazem para viajar tanto? Primeiro, a gente sabe a nossa condição de privilégio. Segundo, nosso estilo de vida, estilo de viagem são mais em conta. Nossa vida é mais em conta. Dentro desse estilo de viagem, inclusive, a gente acredita que, beleza, você não está numa condição tão privilegiada assim, mas é possível você reordenar e conseguir fazer aquele estilo de vida, de viagem, até porque antes da gente ter essa condição que a gente tem, a gente fazia algumas viagens. Sim. Lógico, a gente não ia para Tailândia, a gente não ia para os Estados não ia Unidos. Para Disney. Mas assim, a gente conseguia fazer muita bateu viagem. o Nordeste, a gente foi para Fernando de Noronha em 2013.
que é uma viagem bem Uma cara. viagem cara, comendo tapioca e cachorro quente na época, mas a gente foi, não importa, ninguém precisa saber desse detalhe. Eu que tô dizendo agora. E o terceiro ponto, flexibilidade para viajar. Então, assim, a gente consegue, desde por ser professora, Sim. eu consigo pagar as horas ali, viajar numa sexta, pegar um feriadão, né? Que é na quinta, e pagar as horas da sexta Isso. e seguir Eu, o feriadão. eu tenho uma regra. Eu só pego disciplina 3 dias na semana, por exemplo. Terça, quarta e quinta. Porque eu consigo ficar com a segunda e a sexta para viajar e para compensar as aulas que eu não consegui dar. Se eu viajei e tá faltando aula, eu dou nesses dias que eu não dou aula. Vocês entenderam, né? Me compliquei toda aí. E Fernando também consegue pagar as horas, fazer o trabalho dele, enfim. Outra situação são as milhas, né? As milhas Então, assim, é o pulo do gato, né não? as milhas faz a gente poder viajar, inclusive poder ofertar também para a família da gente, né? Sim. Porque muitas vezes a gente conseguiu fazer algumas viagens em família. família. Eu cito até uma viagem para Beto Carreiro que a gente fez com a família da gente. A gente conseguiu pegar uma baita promoção. 4.000 milhas, gente, não foi? Ida e volta por pessoa. Recife, Penha? Penha. Penha, Recife, Penha, 4.000 pontos, gente. A Por gente 4 levou dias. sogra, cunhada, marido, filho e nós dois. Com 16 Massa. mil pontos, eu levei toda a minha família de Recife Para Beto Carreiro. Pra Beto Carreiro. No total, foram 6 pessoas, né? 6 pessoas com 24 mil pontos Olha isso. para Beto Carreiro. O ponto da Azul, que é relativamente fácil acumular. Ah, verdade, eu ajudei um pouquinho, Érica, na primeira viagem internacional dela. Tu lembra? Ela foi para Buenos Aires. Ô, amiga, foi mesmo, foi tão bom, né? E tá aí, um local que é excelente. Que é excelente para você fazer sua primeira viagem internacional, o melhor lugar do mundo. O Eu amo. idioma. O idioma, a moeda, a cidade é Tudo maravilhosa, é tudo gostoso, barato, tudo barato, tudo barato. Eu ia dizer alguma coisa, esqueci. E a gente lá em Penha, né? Lá em Balneário Camboriú, Penha mesmo. Né? Penha. Penha, sei lá, esqueci o nome da cidade que a gente se hospedou. A gente ficou em Airbnb, alugamos uma baita de uma casa. Foram uns R$800, né, que a gente pagou. Ai, não me lembro. Eu Foi sei que nessa faixa. foram E 3 assim, quartos, para todo mundo, cada um ficou com seu quarto. Uma maravilha. Banheiro para todo Perto de mundo. Beto Carreiro. Perto do Beto Carreiro para ir a pé. Resumindo, toda a viagem Para 6 pessoas. Para 6 pessoas, a gente deve ter gastado entre R$1.500 e R$2.000 com ingresso, com tudo. 2 dias de parque. Com tudo. Olha, minha gente, é vantagem. Agora a gente comia em casa, olha aí, olha esse estilo de viagem. A gente cozinhava, assim, almoço não, né? Mas a gente comia em casa quando dava. Agora era tão barato comida. Comida no sul é muito barato. Mônica não me deixa mentir. A gente comia fora porque era barato. Mas assim, quando eu pudesse, a gente comia em casa. Café da manhã a gente fazia em casa. Então, também tem essa parte, tá? Quer economizar? Vai ter que gastar um pouquinho de tempo, vamos dizer assim, para fazer. Mas é tranquilo. Eu mesma adoro tomar café da manhã em Airbnb. Super tranquilo pra mim. Comprar uma frutinha, um iogurte, tá de boa. Exatamente. E assim, só para ter ideia, se você for comprar um pacote, se você for ver na CVC, um pacote de uma pessoa para Beto Carreiro, provavelmente é nessa faixa de R$1.200 a R$1.500, um pacote aí de 3, 4 dias. E assim, se realmente a gente não lançasse mão desses recursos da milha, não andasse com os regulamentos debaixo do braço, né? Não fizesse tudo direitinho, a gente não conseguiria viajar tanto. Eu até costumo dizer isso, né? Milha tem esse caráter, assim. De vez se você vai ter esse estilo de vida voltado para a viagem, você começa a focar em milhas. De vez de você gastar 50 mil no ano, vamos dizer assim, você vai gastar 20. Então você tem uma economia gigantesca aí. Tem outra coisa que faz a gente economizar, que a gente já fez algumas vezes, é viajar e ficar na casa dos outros. A gente tem alguns amigos. Casa né? dos outros. Dica aí, anota aí, casa dos outros. Ó, Foz do Iguaçu, Curitiba, Alemanha, papai. Tem gente pra ficar, vá, meu bem, vá. Em breve Lisboa, né, Flávia? Complementando a fase, foi graças à minha amiga Deise. Isso mesmo, ajudei bastante. Mas você foi, criou coragem, bateu e foi. Já quer ir de novo, né? Então, ficar em casa de amigo é muito interessante. Se você não quer fazer couchsurfing, né? Que é o que o pessoal abre as portas para os estranhos, né? Ficar na sua casa e você na casa deles.
Só pra casa do seu amigo. Esse Couchsurfing, um dos amigos que a gente ficou lá, né, que é em Curitiba, ele faz isso, né? Ele faz o couch, ele abre a casa dele, então assim, as pessoas olham lá, entram, ó, me dá aí um colchão, e chega lá, ele já recebeu chileno, recebe um monte de gente. Nós não temos coragem de fazer o couchsurfing. ir para casa do desconhecido. Ainda acho que não. Isso E é de graça, é. esse couchsurfing é 0,800, vocês trocam. Mas assim, a gente tem alguns amigos que ajudam muito para Foz do Iguaçu, a gente já sabe. Meu Se a Deus. viagem estiver barata, A gente ótimo vai. que a gente já economiza na hospedagem, a gente vai, já tem com quem tá lá. Exatamente. Tá conversando. Foz do Iguaçu. Só de ir pra lá e ir pra um barzinho, ficar Nossa, conversando. eu queria comprar poder- uma cerveja e ficar naquela piscina da casa de Kelly, que é deliciosa. Eu queria passar o final de semana em Foz do Iguaçu. Ô, Areta, velho, faço sempre isso em Salvador. Na casa de quem, Areta? Aqui mesmo, não. Olha aí, ó, Larissa, dizendo que até em Londres, meu bem. Ah, minha filha, eu também lembrei, fiquei na casa de Cláudia. Até Londres eu já fiquei na casa dos outros, mas menino, olha, mas tu é chique, viu, Larissa? Barcelona, Londres. Oi! E agora, assim, são dicas gerais, né? Isso. Meio que a gente falou de forma geral o que é que a gente planejou, o que é que a gente tá pensando aqui em relação à Covid. E, assim, tem algumas dicas gerais que a gente vai dar aqui para vocês, para planejamento, para poder arejar um pouco. Quando tem gente, tipo essa minha amiga aqui, quarto F, Flávia, que precisa de café da manhã, a gente fica em hostel, né, Flávia? Eu e Flávia e Fernanda, a gente chama quarto F, porque é Franci, Fernanda e Flávia. A gente viaja muito junto e a gente fica em hostel, nós três, num quarto compartilhado. Inclusive, tem uma história boa que aconteceu com a gente lá na Alemanha. Tem muita história, minha gente. A gente tem que fazer uma live dos perrengues. Peraí que eu vou agendar essa live dos perrengues. Gente, quem estiver na live, quero ser amiga de você. Areta, tu já tem casa pra ficar em Salvador. E vamos embora conseguir mais lugares pra tu, viu? E Recife também, pode ficar na casa de Areta. Quem é de Mossoró aí também, viu? Sim, dicas, assim, gerais. Hostel, casa das pessoas, casa dos outros, como chama. O que mais, Fernando? A gente paga até hotel com milhas, vê. Lá em Munique, por exemplo, caramba, caro pra caramba as coisas lá. E a gente conseguiu ficar na Rede Aco, com os pontos da Azul. Foi. Da Azul transferiu pra Aco e a gente ficou num baita hotel. Uma estrutura, um conforto que bicho, chega isso aqui de graça, né? No com os Mercury, nossos pontos, na Rede Mercury. Hamilton, vou fazer a live dos perrengues, porque não falta não, viu? Aqui chama perrengue. Eu acho que esse da Alemanha foi um dos... Não, nós dois a gente chama perrengue, eu nunca vi isso não. Mas é legal, fica história pra contar. Inclusive tá no blog, eu vou escrever lá no meu blog os perrengues também. É uma das coisas boas de viajar, são justamente essas histórias, né? Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. A gente tá falando de viagem, ó. Essa daí também, ó. Viagem que só a Zorra. Adoro saber essa história de viagem dela. Então tá. Assim, uma pergunta que veio pra Daisy, assim. Isso. Ó, você é professora e tal. Como viajar em janeiro e julho? Porque janeiro e julho é uma época que é cara, né? A passagem. E aí, Daisy, o que é que você tem? Tem alguma dica? Eu até falei, né? Como você tem 30 dias de férias, geralmente, né? Ou janeiro ou julho, você tem uma margem muito grande para viajar. Você tem 30 dias para viajar. Opa aí, conta da Alemanha. Vou contar depois. Você tem 30 dias para viajar, imagine. Então você tem abertura de ida e volta em datas muito flexíveis. Isso favorece você viajar em janeiro e julho. Tem promoção, viu? Só ficar de olho. E você escolher o destino. Não escolher o destino, deixar o destino escolher pelo preço. Exatamente. A gente fez até uma live que ensina como a gente planeja as viagens, né? Usa o Google Flights. Isso. A nossa primeira live. Exatamente. E assim, você ter flexibilidade. Ou na data, você colocar alguns dias para frente, alguns dias para trás aí. Ou no local, no destino é melhor ainda. Você consegue economizar muito. Só essa dica eu acho que já dá para economizar muito. Você não tem um local certo para poder ir. Porque a gente segue para onde tiver uma boa promoção. Mas lembrando que a gente já realizou nossos sonhos, tá? Assim, todo mundo tem um sonho de viagem. O meu era Disney e Colômbia. Aí a gente conseguiu, tá? Aí agora a gente vai na promoção. Inclusive a gente
foi uma das viagens mais caras que a gente fez. Foi a da Disney. Disney. Foi ótima e tal, mas... Foram muitos dias, a gente errou na mão. Foi como diz Garrido, intercâmbio, não foi uma viagem não. Mas depois ele foi pra Disney e queria ficar mais tempo ainda. Falou que era intercâmbio da gente. Olha, ela tá perguntando, vocês olham a promoção com quantos dias de antecedência? A gente olha todo dia. É isso que você quer dizer? Quando é que a gente olha? Todo dia a gente olha. Não tem uma fórmula em quantos dias de antecedência, não. Geralmente, ou com muita antecedência, Ou bem próximo. porque... Isso. Tu lembra do carnaval? A gente ficou sem saber para onde ir no carnaval, porque a gente ia para um destino, para Bolívia. A gente ia para Bolívia no carnaval, mas estava com probleminhas políticos lá, não foi? Foi. Aí a gente desistiu, perdeu até algum dinheiro nisso. Mas aí a gente ficou, e agora? A gente vai para onde? E em cima da hora apareceu a promoção para Argentina, nem queria, né? Aí a gente foi para Buenos Aires. E os cruzeiros, eu confesso que eu tenho muito medo do mar. Fernando até é doido para fazer um cruzeiro. Nesse momento, o cruzeiro tá meio complicado, né? Que é o que mais teve problema com a pandemia. Cruzeiro, a gente não tem muita Foi noção. essa situação dos cruzeiros. Mas assim, antes, pré-Covid, eu sempre tentei puxar a Daisy para poder fazer um E cruzeiro eu nunca aqui. fui porque eu tenho medo mesmo. A minha amiga trabalhava no cruzeiro, inclusive Catarina, minha outra amiga aí, a gente entrou no navio, estava atracado, eu fiquei com medo, imagina no meio do mar. Onde a gente olha, e olham onde? Onde a gente olha os cruzeiros. Eu recebo muita coisa de... Realmente, nesse ponto de cruzeiro, Hamilton, a gente não tem tanta experiência, mas a gente recebe muito pela CVC. é onde eu mais recebo, newsletter, mas... E recebo bons preços. O CVC pratica bons preços para cruzeiro. Agora, eu nunca fui lá para perguntar como é. E, gente, a CVC tem uma dica. Se você levar para eles uma proposta, eles cobrem um preço, tá? De hotel, alguma coisa assim, pacote. A gente já fez isso e é verdade. Ó, o Paulinho entrou. Dilma, obrigada. Saudade de você, meu amor. Próximo semestre estamos juntos. E aí, outra dica, sendo até repetitivo, né? Para você viajar em janeiro e julho, é milhas. Milhas. Porque milhas, você conseguindo entender um pouco como é que se dá a tarifa da milha, né? Eles têm valor... Tem dois tipos de tarifa, né? Que são tarifas indexadas ao dólar, ao valor, são precificadas ali. Então, ele faz essa conversão de valor para milhas na hora. E tem alguns lotes que são tarifas promocionais. Então, é preço fixo em qualquer momento. A TAP está com muita situação dessa, né? Com 40 mil milhas, Brasil e Europa, com preço fixo. A TAP tem também preço fixo para América do Norte. E assim, e é uma dica muito boa, porque tem como é uma região que eles abrangem, eles colocam assim, América do Norte, por exemplo, o valor que eu tenho na cabeça é que é 100 mil milhas TAP para América do Norte, ponto. Executiva. 100 mil milhas, América do Norte, executiva, ponto. Então, assim, você pode ir para o Havaí ou você pode ir para Orlando. Orlando tem 1 milhão de voos que vai para Orlando. Então, assim, você consegue arranjar uma promoção em dinheiro. Mas para o Havaí é muito restrito. É mais difícil. E é o mesmo preço. Veja, nas milhas, nessa tarifa promocional, é o mesmo preço. Ele é precificado. É 100 mil milhas. Então, assim, você conseguindo entender isso também, você consegue viajar em qualquer período, né? Para pelo menos comprar passagem aérea Olha em essa qualquer pergunta, período. professor Hamilton. Onde a gente vê as promoções? Olha, promoção de passagem aérea, a gente recebe muito pela passagem imperdíveis. Passagens imperdíveis. Abaixa o aplicativo. Isso para poder comprar... E tem a raiva todos os dias, porque eles mandam mensagem todo dia, promoção massa. Comprar em dinheiro, né? Dinheiro, isso. Melhores destinos também recebemos, Decolar, Azul, todas. A gente é cadastrado em todas elas e bota o alerta e recebe no celular as mensagens. Para milhas, o próprio programa, ele indica quando está com as promoções. Então, assim, eu como sou cadastrado na Azul, já recebi logo um e-mail, 40% de desconto na emissão de milhas. Então, assim, eu já vou fazendo as simulações das datas para poder ver os locais. Eu já faço todas as simulações, olho a malha aérea e vou fazendo as simulações. Faz os cálculos, né? Vê o preço em milhas, vê o preço em reais. Aí faz as contas da matemática dele lá.
Olha essa dica de Larissa, cuidado com as taxas. Realmente, eu lembro que a minha amiga dizia isso, Cruzeiro. com os cruzeiros. Desculpa, é R$ 1.000 a passagem. Aí você vai ver taxas não inclusas, mais 1.000. E por fim, Ô, Deise, Xelinha, vamos finalizar que já tá... eu queria deixar Tá esse bom. finalzinho para poder dar uma última dica para viagem Covid. Se liguem nas políticas de remarcação das companhias aéreas. Eu vou falar pelo menos das 3 companhias aéreas aqui, nacionais. Você tem a Latam. A Latam está com a política de flexibilização, é o seguinte, ó. Hoje, bilhetes emitidos até 31 de agosto, então você pode comprar a passagem até 31 de agosto, para viagens a serem realizadas até dia 30 de novembro, então até 30 de novembro você pode começar a sua viagem. Estão contempladas reservas feitas em dinheiros ou com pontos, né? Então você pode reservar por dinheiro ou pontos. Então, mesmo com o voo confirmado, se sua passagem não tiver modificada pela empresa, você pode remarcar sem diferença tarifária ou taxa de remarcação, sujeito apenas à tarifa e validade do bilhete. O que é isso? A validade do bilhete é que é 1 ano, né? Você tem que começar 1 ano depois da data da compra, da emissão da passagem, do bilhete. Então, se você comprar hoje, o início da viagem tem que ser pelo menos de hoje a 1 ano. Só isso. Certo. Então, sendo o mais claro possível, bilhetes comprados hoje pela Latam, com viagens até dia 31, até dia 30 de novembro, você pode remarcar sem custo. Ok. Tranquilo. Qual a próxima? Gol. Gol. A Gol tem várias. A Gol, ela tá com uma tabela, né, de política. Hoje, passagens emitidas até 30/9 de 2020, você pode fazer uma remarcação e vai ter diferença tarifária de acordo com a temporada. Se você for remarcar de baixa para baixa, nada. Não tem. De alta para baixa, nada. Não. De alta para baixa, nada. Agora, se você for remarcar de baixa para alta, aí tem diferença tarifária. Ela fez essa uma tabelinha. planilha, né? Inclusive, começou em agosto. A passagem, data de voo, né? Antes de agosto não teria isso. Não é nem a data da compra, é a data do voo, tá? Data da viagem. A data da viagem, exatamente. Do início da viagem. E, por fim, a Azul. Veja que a mais generosa realmente é a Latam. Foi por isso que a gente comprou passagem na Latam, porque estava mais generosa nessa flexibilização, talvez até pela situação. E a oração tá forte. Então, a Azul tá com a política de flexibilização até 31 de agosto de 2020. Você comprando a passagem até dia 31 de agosto de 2020? Não, as viagens até 31 de agosto de 2020. Você poderá remarcar sem cobrança de taxa ou diferença tarifária. Tá bom, né? Agora ainda tem essa limitação de comprar em baixa temporada e desejar remarcar para alta temporada. É melhor. Não, de fato, a Latam é a melhor opção dessa remarcação. Mas vale a pena utilizar esses regulamentos debaixo do braço para poder você marcar e poder ter a maior flexibilidade possível. É isso aí. Agora tu vai me dizer quando é que tu vai me levar em novembro ou não vai? Beijão. Não vai dizer, não? Ela merece, não? Ô, minha gente, ela merece saber ou merece ficar curiosa até novembro? Eu acho que merece ficar curiosa até novembro. Não faz isso não, velho. Eu sou ansiosa, eu faço terapia. Eu vou arrancar os cabelos. Não arranque não. É a ansiedade feliz. Tem coisa triste, tem coisa feliz. Mas vamos lá, vamos se despedir do pessoal. Falta 1 minutinho aí. Tem 15h58. 59 aqui agora. Então, vamos embora, né? Eu vou tentar convencer ele a me dizer... sobre a história da Alemanha. Minha gente, na Alemanha a gente chegou de madrugada. Não, de madrugada não, mas era bem tarde. E na Alemanha é tudo tranquilo, não é perigoso, né? A gente ficou hospedado como se fosse no bairro, no centro. Sabe a Avenida 7 aqui? A Rua da Palma, lá em Recife? Pronto, a gente se hospedou no centro da cidade de Hamburgo. Eu, Fernando e essa minha amiga Flávia aí. Só que quando a gente chegou lá, embaixo era uma rua cheia de... brega. De brega, de boate, de dinheiro, né? E aí o hotel era em cima, beleza, tranquilo, é a Alemanha. Mas quando a gente chegou lá, o recepcionista era, sei lá explicar a palavra do hotel. Acho que ele tinha problemas mentais, assim, cognitivos. Eu não sei explicar, eu sei que foi uma confusão. A gente perdeu a bolsa, não sabia falar alemão. Na verdade, o inglês era
To be. O que é que acontece? Lá, na mesma rua... 28 segundos não dá. Mas tinha vários acabou. hotéis com o mesmo nome na rua. Quando a gente chegou lá, o cara disse que a reserva não estava lá, não era lá. Eu entreguei. A gente foi rodando no frio da Alemanha, em todos os hotéis da rede, procurando o hotel certo. Até que no outro lugar... que indicaram que o local na certa era aquele primeiro, a gente voltou agonia, e foi. Enfim, beijo, Até mais. gente. Tchau, obrigada. Foi uma delícia.